Senhor presidente, deputado Onevan, colegas deputados, deputadas, população que neste momento prestigiam a nossa sessão e a população que nos assiste através da TV Assembleia e dos outros veículos de comunicação. Trago aqui, senhor presidente, uma informação importante para o cenário político do nosso Estado. Ontem, após alguns dias de inúmeras reuniões e intensas discussões, decidi aceitar o convite que a mim foi formulado pelo meu partido, o MDB, pelos partidos que se aliançaram ao PMDB nessa caminhada política eleitoral, e decidi colocar meu nome para ser candidato a governador nestas eleições próximas vindouras. E o fiz por algumas questões que entendo importantes e relevantes e cabe a mim aqui neste momento traduzi-las aos senhores. Primeiro, porque entendo que a vida é feita de decisões e de atitudes. E em determinados momentos e circunstâncias, a gente tem que decidir. Essas decisões nem sempre são fáceis, principalmente esta, porque já tinha iniciado todo o trabalho buscando fortalecimento e o compromisso da minha base eleitoral para concorrer à reeleição como deputado estadual. Já percorri os 42 municípios com os quais eu estabeleci, ao longo do tempo e dos mandatos, dos 3 mandatos que aqui tem, uma relação política, uma relação de parceria, uma relação de trabalho. Entretanto, quis o destino que eu tivesse que decidir entre abrir mão deste projeto político. Obviamente, ninguém saberia também o resultado dele, só ao final das eleições. Entretanto, um projeto bastante consolidado ao longo dos anos. Mas abrir mão por uma questão que entendo extremamente importante. Ao longo dos últimos 20 dias, nós temos sofrido, nós, quando eu digo nós, o MDB, partido ao qual pertenço, desde 1981. Tive apenas um partido político ao longo da minha vida, como qualquer outro partido político, né, com os seus lados positivos, negativos, com as suas discussões, com as suas divergências, como são todos os partidos políticos da sociedade. Mas um partido político que tem uma longa história a serviço de Mato Grosso do Sul, que durante esses 40 anos do Estado, 20 foram administrados por PMDBistas, hoje MDBistas, um partido que tem capilaridade, diretório constituído em todos os municípios, mais de 20 prefeitos, quase 150 vereadores, que tem nesta casa 7 parlamentares, que tem deputado federal licenciado, hoje ministro da República, que tem 2 senadores, uma líder do partido no Senado, o outro, inclusive, relator do Orçamento da União em 2019. Então, essa decisão se deve principalmente à sucessão de fatos ocorridos nos últimos dias. Primeiro, a prisão do então candidato, pré-candidato e ex-governador André Putinelli. Tínhamos, sim, a expectativa, num primeiro momento, diante de que a prisão fora autorizada pela Justiça, em cima tão somente de um inquérito policial que investigava os fatos, sem antes ter ainda uma ação criminal e sem ter qualquer sentença condenatória, achávamos, obviamente, que
o habeas corpus proposto junto ao TRF seria um habeas corpus que teria um resultado favorável. Não foi isso que aconteceu. Obviamente, houve a interposição em seguida de um novo habeas corpus junto ao STJ, cujo resultado foi a manutenção da decisão do próprio Tribunal Regional Federal, lá pelo STJ, e, com isso, sepultou as chances, dentro de uma discussão interna do partido, da candidatura do ex-governador e nosso pré-candidato ao governo. Fato que é de conhecimento de todos. O partido buscou uma alternativa, primeiro por entender que um partido desse tamanho, com a história que tem em Mato Grosso do Sul, não poderia jamais deixar de ter uma candidatura própria. E essa escolha recaiu em cima do nome da senadora Simone Tebet, que também tem uma história de serviço prestado a Mato Grosso do Sul e representaria muito bem os anseios do PMDB. E até porque está no Senado no meio do seu mandato. Entretanto, por problemas de ordem particulares e familiares, que nós entendemos, a senadora Simone desistiu de concorrer a governo do Estado, mesmo depois de ter passado pelas convenções do partido. Esse fato, na verdade, não só colheu de surpresa a população, mas também nós, que precisávamos e entendíamos que a candidatura da Simone, entendemos, representaria muito bem os anseios e as expectativas do MDB. Com a decisão, abrindo mão, renunciando à sua candidatura, abriu-se de novo esse vácuo. E abriu no momento difícil, porque já passaram-se as convenções, não há possibilidade de você rediscutir aquilo que já foi decidido em convenção, cuja ata, 24 horas depois, é submetida à Justiça Eleitoral. Havia apenas e tão somente a possibilidade de substituição. Portanto, essa solicitação passou a existir dentro do partido, dos nossos colegas deputados, dos nossos senadores, do nosso ex-governador, de todos aqueles que são membros da executiva do nosso partido, solicitando que eu pudesse assumir a missão e conduzir as eleições como candidato a governador. Não é uma decisão fácil, não foi de forma nenhuma uma decisão fácil. Tive várias reuniões, familiar, primeira, aqui está meu filho, com a família, justificando o momento que nós estávamos vivendo, reunião com os meus amigos e companheiros de mais de 20 anos de jornada, chamei-os a todos aqui para compartilhar com eles a decisão e responsabilizá-los também, para que a gente pudesse, já que tinha que ter uma decisão, tomá-la junto com eles, porque, na verdade, eles perderiam, em tese, porque não veio o processo eleitoral, mas o representante dentro desta casa, importante, principalmente para a região que eu tenho orgulho de representar, aqui nesta casa, para os municípios, para os meus parceiros políticos. Boa parte. Peço apenas um minuto, eu vou conceder uma parte. Também não é fácil tomar a decisão, porque é uma mudança de cenário, porque sabemos das dificuldades e das consequências de uma decisão como essa. E sei, naturalmente, que é uma decisão que você, às vezes, dá um tiro no escuro. Talvez, para muitos, seja encarado como uma aventura e que não deveria tomar uma decisão como essa. Mas avaliei o apelo, avaliei a solicitação,
avaliei as conversas, as orientações, os conselhos que ao longo desses dias recebi e solicitei para mim tomar uma decisão. Que ela pudesse, pelo menos, me dar a tranquilidade pessoal de que, se talvez não seja aos olhos de muito a decisão mais acertada, o fosse para mim. Confesso aqui que no domingo, Dia dos Pais, eu posei de sábado para domingo em Coxim. Primeiro ato que eu fiz, 6 horas da manhã, foi ir ao cemitério conversar com meu pai. Pedir a ele que estivesse junto comigo nessa decisão, que me orientasse, que eu pudesse senti-lo e que eu pudesse, seja qual fosse, tomar a melhor decisão com ele ao meu lado. E na segunda-feira, à tarde, numa reunião com todos os nossos companheiros, com o senador Moca, com todos os deputados, com alguns pré-candidatos a deputados estaduais e federal, ouvindo todas as argumentações, a importância dessa candidatura nesse momento, não só partidariamente, para o grupo que se aliançou e que confiou numa candidatura partidária, mas também como uma alternativa à sociedade sul-mato-grossense. Ela nasce da discussão política, mas ela tem que representar uma alternativa ao povo de Mato Grosso do Sul. E foi considerando todos estes apelos, todas estas falas, toda essa movimentação e esse momento, que eu verifiquei que o meu mandato não significava nada diante disso. Ele era muito pequeno para mim pensar tão somente na minha decisão pessoal. Não poderia, nesse momento, como nunca o fiz na minha vida, me acovardar diante dessa situação, olhar única e exclusivamente para um mandato que eu ainda não tenho, esse que iniciar-se-á a partir de 1º de fevereiro do ano que vem, e deixasse de ter um olhar macro. Primeiro, em relação a todos aqueles que, ao longo destes 37 anos, eu construí a minha trajetória política interna partidária. Eu só tive um partido político, me filiei em 1981, quando eu tinha 18 anos de idade. E também pela história política aí de mandato recente, como prefeito, por 2 mandatos da cidade de Coxim, que muito me orgulho, a cidade que honrou e dignificou a minha trajetória política, pela qual tenho enorme gratidão, e também por esta Casa de Leis. Cheguei aqui a 3 mandatos. Aqui construí amizades sólidas, companheiros, amigos de verdade, que discutimos, divergimos em determinados momentos, mas construímos uma relação extremamente saudável, que com certeza eu vou levar para toda a vida. Sei e tenho a convicção de que não estarei aqui a partir do dia 1º de fevereiro. Não sei o caminho que me será reservado, mas quero dizer para os senhores que tomei essa decisão e após tomá-la, que o momento mais difícil não é o pós, é você tomar a decisão. A partir do momento que tomei, eu venho para essa caminhada com a firme determinação de vencer. Mas, acima de tudo, com a disposição de me colocar a serviço da sociedade, de oferecer à sociedade uma alternativa, de qualificar o nosso debate eleitoral e, acima de tudo, de submeter
a minha história de vida, a minha história política, os mandatos que já exerci para análise da nossa sociedade e para que ela possa, ao estabelecer os seus critérios, ao estabelecer o seu juízo de valor, possa me colocar na sua apreciação e avaliar a possibilidade de me conceder a vitória nesse processo eleitoral. Me sinto extremamente preparado para administrar Mato Grosso do Sul. Experiência de gestão adquirida ao longo de 2 mandatos como prefeito, do primeiro para o segundo. E quero dizer, iniciei a primeira campanha, pouco mais 4%, com adversário com 68%. Cheguei ao final vencedor. Fizemos uma administração e, na reeleição, fui o prefeito mais votado proporcionalmente àquela época de Mato Grosso do Sul, por conta da gestão, da parceria, da relação que estabelecemos com a sociedade, por conseguir interpretar os sentimentos, por entender, acima de tudo, os sentimentos da sociedade, de ter o político presente, que pudesse ouvi-la, que pudesse agir de acordo com os sonhos e com as solicitações da sociedade. Por isso me sinto preparado. Não tenho preocupação em relação à campanha, não tenho nenhuma preocupação em relação a governar Mato Grosso do Sul. Estou aqui, nesta casa, ao encerrar o 12º ano, 3 mandatos. Destes, os senhores me concederam a honra de, por 2 vezes, por unanimidade, ser presidente desta Casa de Leis. Tudo aquilo que foi possível, e aqui agradeço ao primeiro secretário, que nesse período compartilha da administração junto comigo, ao vice-presidente, à mesa diretora, aos colegas deputados pela compreensão. Mas tenho a convicção, olhando para trás, que fizemos também um grande trabalho e que fizemos uma grande gestão em favor do Poder Legislativo, mas de modo especial da sociedade sul-mato-grossense. Por isso, por todas estas razões, por todas estas análises, é que resolvemos, então, decidir pela candidatura. Hoje, submeteremos a documentação a registro. A escolha do vice ou da vice ocorrerá até às 15 horas, mais ou menos, alguns nomes colocados, vamos fazer a análise junto com os partidos que estão aliançados conosco e decidiremos, obviamente, sobre aquele nome que melhor represente do ponto de vista político, do ponto de vista eleitoral e que melhor agregue a nossa chapa nessa disputa. E submeteremos a registro. A partir de amanhã já estaremos na rua, com o pé no chão, visitando, andando, pedindo voto e oferecendo esta nova alternativa para a população de Mato Grosso do Sul. Concedo a palavra ao deputado, amigo e companheiro Paulo Silva. Deputado Júnior Mock e pré-candidato do MDB ao governo do Estado. Eu, nessas últimas 48 horas, estive lado a lado contigo em todos esses momentos. Eu conhecia o Júnior Mock, pai, dentro do meu consultório com seu filho Heitor. Conhecia o Júnior Mock, político, na sua primeira campanha a deputado estadual, do qual eu fui responsável em Campo Grande pela sua campanha. Eu, vereador de Campo Grande. Conheci o Júnior Mock, presidente da Assembleia, quando aqui cheguei há 1 ano e meio atrás. Mas nesses 2 últimos dias, conheci o Júnior Mock, líder de um partido. Aquele que não foi para o sacrifício, mas que entendeu que ser líder não é sacrifício, é virtude. Vossa Excelência nos colocou num patamar hoje que sempre tivemos. E o novo MDB está sendo reconstruído a esse gesto de um líder que cativa não só aos deputados da bancada aqui nessa casa,
aos senadores que temos, mas a toda a nossa militância. Pode ter a certeza que a história não se lembra dos covardes, mas ela enaltece os corajosos. Vossa Excelência terá um fiel escudeiro do seu lado, como o doutor André sempre teve. Eu sou parceiro na alegria e na tristeza. Sucesso, estamos juntos. Obrigado, deputado Paulo Silva. Concedo o à parte ao deputado Renato Câmara. Deputado Júnior Mock, o seu trabalho nessa casa ele é presente. Vossa Excelência transformou essa casa, com diálogo, com trabalho, modernizou a Assembleia Legislativa. E agora, no momento mais difícil que o nosso partido enfrentou em toda a sua história, eu o respeito pelo seu desprendimento pessoal para enfrentar essa missão com um ato de nobreza. E o novo PMDB de Iviema segue o novo PMDB do Mato Grosso do Sul. Eu saí de Iviema, mas Iviema não saiu de mim. O novo líder do nosso MDB, nós vamos seguir o seu comando, porque ele está alicerçado em virtudes, ele está alicerçado em ideais, ele está alicerçado nessa nova política que nós queremos para Mato Grosso do Sul e, com toda certeza, nós vamos fazer esse debate no Mato Grosso do Sul, levando o seu nome nos 4 cantos desse estado para que nós possamos apresentar à população sul-mato-grossense uma nova forma de fazer política através do seu comando, da sua candidatura. Conte comigo nesse processo, nessa disputa. Meu muito obrigado. Agradeço o deputado Renato Câmara, ao mesmo tempo concedo a palavra ao deputado Márcio Fernandes. Senhor presidente, nosso agradecimento neste momento. Venho cumprimentar pela coragem, pelo desprendimento, nesses 12 anos que temos aqui de convivência, fomos eleitos juntos em 2006, eu pude conhecê-lo e afirmo aqui que tenho orgulho de sair por este estado, pelos 79 municípios do nosso estado, afirmando a sua competência, a sua capacidade administrativa, a sua pessoa, e isso nos motiva muito. Você enaltece, você valoriza o debate, sem dúvida nenhuma, não desprezando os nossos adversários, mas nós temos em você um candidato altamente competitivo, altamente preparado, não só para a campanha, para o período eleitoral, mas principalmente para ser o nosso governador do estado do Mato Grosso do Sul. Falo com propriedade, porque conheço a sua competência administrativa e eu tenho certeza que nós estaremos percorrendo esses municípios, levando, sim, esta opção, como Vossa Excelência disse, sem falar mal de ninguém, sem atropelar ninguém. Nós vamos dizer as nossas propostas. Nós vamos nos colocar como uma alternativa à população sul-mato-grossense e é esse o discurso que nós vamos fazer. Conte comigo, estarei ao seu lado em Campo Grande e nos outros 78 municípios, porque acredito na sua candidatura. Não uma candidatura para fazer de conta, mas uma candidatura realmente forte e que eu acredito que ela vai ser uma candidatura que estará no segundo turno. Conte comigo. Obrigado, deputado Márcio Fernandes. Com a palavra, ilustre deputado Eduardo Rocha. Meu amigo deputado Júnior Mock, quero primeiro cumprimentá-lo pela coragem, pelo desprendimento, e quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é um político completo.
Vossa Excelência toca esta casa com maestria, devolvendo dinheiro para o governo do Estado para ajudar naquilo que o governo necessita para pagar as contas, organizando o primeiro concurso público da Assembleia. Mas eu quero pedir um parênteses para Vossa Excelência. Gostaria, e está aqui a Cátia, sua chefe de gabinete, e eu estou vendo aqui a sua equipe, aqui embaixo e lá em cima, todos apreensivos, todos os seus amigos, todos os seus irmãos. Mas eles não precisam ficar muito apreensivos, não, deputado Júnior Mock. Vossa Excelência entra grande nessa campanha, mas vai sair maior. Se vai ganhar, nós não sabemos, mas vai sair muito maior. E Vossa Excelência vai ter, no ombro do PMDB, no meu e da nossa bancada, o apoio a Vossa Excelência e a todos os seus companheiros e irmãos que trabalham o seu mandato aqui no Mato Grosso do Sul. Parabéns, porque Vossa Excelência, além de um grande técnico, trabalhador, qualificado, que sabe fazer gestão, sabe muito bem, e aí dá um baile em nós todos aqui, fazer política com a sua equipe. Parabéns, meu amigo. Obrigado, deputado Eduardo Rocha. Concedo boa parte ao meu amigo, deputado professor Rinaldo. Eu só vi gente do MDB aqui falando, eu falei, vou ter que falar também. Deputado Júnior Mock, a maior cegueira não está nos olhos daqueles que têm uma catarata. A maior cegueira está nos olhos daqueles que não querem enxergar. E Vossa Excelência, ao longo da sua história, que eu conheci desde Fátima do Sul, tem pautado a sua vida em pilares importantíssimos, que alguns deles se tornou coisa rara no nosso país, principalmente no que diz respeito na área política. A questão da lealdade, do companheirismo, da ética e, acima de tudo, imaginando que, na verdade, na área pública você tem que estar pronto para servir e não ser servido. Vossa Excelência dispõe todos esses adjetivos e outros mais tão escassos na nossa realidade atual no Brasil. E eu não poderia deixar de vir aqui para dizer que essa foi uma surpresa para todos nós, inclusive para a própria Vossa Excelência. Mas Vossa Excelência, com espírito altruísta, pensando no coletivo, até pelo fato de ser partidário, e disse aqui desde 81 que é membro do mesmo partido, assume uma tarefa que não é fácil para ninguém. Mas eu venho aqui, deputado Júnior Mock, para dizer que nós do PSDB fomos parceiros durante 8 anos do MDB nas 2 gestões passadas. Vossa Excelência, juntamente com outros companheiros do MDB, deu apoio incondicional a todos os projetos que tramitou esta casa, pensando no coletivo. E cabe a mim agora, mesmo estando neste momento em lados diferentes, Vossa Excelência não tenha dúvida que, da minha parte e por parte de todos os colegas que já falaram pessoalmente a Vossa Excelência, nós vamos apresentar à população de Mato Grosso do Sul as nossas propostas. Acredito que o debate haverá de ser enaltecido com a presença de Vossa Excelência na condição de candidato do MDB. E eu não tenho dúvida que Vossa Excelência vai primar, como sempre primou, pela lealdade à sua ideologia, pela lealdade aos seus princípios, e jamais terá da sua parte, e muito menos da minha, que faz parte, aliás, nós temos algo em comum, faz parte da nossa natureza, de não agredir ninguém, de não falar mal de ninguém, porque isso a população já está enojada. E eu espero que, não sabemos o resultado, mas estamos aqui para servir. Finalizo, deputado Júnior Mock, desejando a Vossa Excelência sucesso nesta caminhada, e eu espero que realmente a vontade daquele que sabe tudo, a vontade do nosso Pai Celestial seja realizada. Estamos aqui apenas passando um tempo nessa terra, somos efêmeros, e infeliz daquele que acha que é alguma coisa. Nós não somos nada, nós estamos por um tempo, às vezes ocupando um cargo de deputado, às vezes ocupando um cargo de vereador, ou de prefeito, ou de governador, de presidente da República. O importante é nós passarmos por essa terra e deixar um legado. É primar pela humildade, pela coerência, pela lealdade, e a Vossa Excelência tem essas características. Eu espero que neste desafio
que for imposto a Vossa Excelência, né, pelas circunstâncias da vida, possa realmente fazer um bom trabalho, apresentando as suas propostas e que venham ganhar com isso. Não é apenas nós, da classe política, que o resultado seja profícuo para o povo do Mato Grosso do Sul. Eu desejo a Vossa Excelência saúde, que Deus te abençoe e que nós, do PSDB, juntamente com nossos companheiros aqui, haveremos naturalmente de apresentar também o trabalho e o legado que o governador Reinaldo fez ao longo desses 3 anos e meio, também pautado pela ética, sem crítica pejorativa. Eu espero que a gente consiga fazer um bom trabalho e que a população seja a vitoriosa nesse processo de 2018. Que Deus te abençoe e conte conosco, independente dos resultados, o amigo que sempre fui de Vossa Excelência e também da sua família. Muito obrigado. Agradeço as suas palavras, professor Reinaldo, e concedo o à parte ao deputado Pedro Kemp. Presidente Júnior Mock, eu queria repetir aqui o que eu falei a Vossa Excelência na sala da presidência. É digno de respeito e admiração aquele que não pensa em si e pensa no coletivo, que pensa nos companheiros. E foi isso que Vossa Excelência fez. Eu tenho certeza que não pesou na balança, na hora de tomar a decisão, ou pensar em si mesmo apenas, mas pensou no coletivo, pensou no bem maior, num projeto, né, que não é só seu, mas é também de muitas pessoas, muitos companheiros, pessoas que acompanharam Vossa Excelência ao longo da sua trajetória política. Abrir mão de um mandato que era praticamente certo, garantido, mas pensando num projeto maior. Eu quero desejar a Vossa Excelência boa sorte nessa caminhada. Embora nós estejamos em partidos diferentes, vamos estar em palanques diferentes, mas Vossa Excelência, como eu disse, qualifica o debate. Eleição, a população já não quer mais saber de ataques pessoais, já não quer mais saber de denúncia, de conversa fiada. A população quer saber quais são os projetos que os candidatos têm para o Estado. E Vossa Excelência, nesse sentido, vai qualificar o debate, porque Vossa Excelência sempre fez política com muita seriedade. Aqui a gente praticamente teve em situação divergente, quando Vossa Excelência era situação e eu era oposição, mas prevaleceu muito entre nós amizade, respeito. Eu tenho respeito a Vossa Excelência, me identifico em muitos pontos com aquilo que Vossa Excelência prega e faz. Como presidente dessa casa, Vossa Excelência deu um show de administração, organizou, fez concurso público. Nós temos hoje muitas conquistas aqui na Assembleia Legislativa, graças à administração de Vossa Excelência. Tenho certeza que fará uma campanha decente, uma campanha propositiva. Eu acho que o Estado de Mato Grosso do Sul ganha com a candidatura de Vossa Excelência, dependendo do resultado. Mas já ganhou, porque nós vamos ter um debate de alto nível. Boa sorte, que Deus te abençoe muito, que Vossa Excelência faça uma excelente campanha. Obrigado, deputado Pedro Kemp. Agradeço as suas palavras e a recíproca é verdadeira. Com a palavra, concedo ao meu amigo, deputado João Grandão. Presidente Júnior Mock, tem um ditado que diz o seguinte, que ao nascer de um novo dia, o sol traz consigo um raio de esperança. E eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência significa, evidentemente, a esperança dentro do contexto de posições políticas que tem que ser tomado por homens que são decididos. E eu me lembro de, em 98, o nosso companheiro hoje, que é deputado federal, Zeca, tomou a mesma decisão que Vossa Excelência. Ele também era deputado estadual eleito. O partido todo achou que ele estava fazendo uma loucura e ele foi e fez a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul. Eu queria dizer para Vossa Excelência, deputado, eu pude conviver 8 anos como deputado federal, que, às vezes, nas comissões que a gente participava, dava o dobro, às vezes o triplo de deputados da Assembleia Legislativa. E eu não tive a oportunidade, antes de ser deputado, de conversar com Vossa Excelência, de dialogar, de fazer política. Eu queria aqui confessar que tenho em Vossa Excelência uma pessoa que
me deu toda a confiança, toda a tranquilidade, primeiro pela sua lealdade, primeiro pela sua forma de tratar as pessoas, primeiro pela forma como o senhor sempre me respeitou, sempre me valorizou nessa casa, primeiro por algumas consultas políticas que Vossa Excelência fez, que eu até, comigo, que eu achava que nem merecia até, mas quero então registrar aqui o respeito que tenho por Vossa Excelência, porque você, permita chamar de você, você me deu a tranquilidade de saber que existem pessoas ainda que são, acima de tudo, amigos, acima de tudo, companheiros, e acima de tudo, pessoas que têm, nos seres humanos, o respeito da forma como eles são. E eu queria, em nome da Kátia, a sua chefe de gabinete, cumprimentar toda a sua assessoria, que sempre teve esse mesmo procedimento. Então, deputado Júnior Mock, o senhor não me surpreendeu. Eu, que tive, na política, uma surpresa em relação a poder ter te conhecido da forma como o senhor sempre me tratou. Então, parabéns, Deus te ilumine, Deus te proteja, e que essa frase, que ao nascer de um novo dia, o sol traz consigo um raio de esperança, que seja sempre a sua inspiração. Boa sorte, companheiro. Obrigado, deputado João Grandão. Agradeço a todos os parlamentares, a todas as falas, a todos os apartes, e vou encerrar a minha fala dizendo aos senhores: nós vivemos o momento da travessia entre o país que nós temos e o país que nós queremos, entre o cidadão que somos e o cidadão que devemos ser. Agora, esse período de muita decepção, de muita desilusão, de muita revolta até com a política, e boa parte dos políticos, nos traz a reflexão de que nós não podemos desistir, de que ainda há muita gente boa, e que a política é um instrumento de execução do bem comum, que é o sistema que conduz a nossa sociedade, que quer queiramos ou não, nós dependemos, direta ou indiretamente, das decisões políticas. A participação das pessoas é fundamental nesse momento. Mas, mais do que isso, a reflexão, o estabelecimento dos critérios de avaliação e do juízo de valor que deverá ser estabelecido nesse processo eleitoral. E será, porque essa candidatura nasce principalmente dos números que você avalia nas pesquisas eleitorais, em que mais da metade da população ainda não decidiu o seu candidato. E eu estou dizendo isso porque eu estou, neste momento, submetendo o meu nome, a minha história, à apreciação do povo sul-mato-grossense. Independente da vitória, a minha decisão para mim, independente do resultado, a minha decisão, internamente para mim, ela significa uma vitória. Porque vou poder debater, discutir, apresentar as minhas propostas, ouvir os anseios e demandas da população de Mato Grosso do Sul. E isso, para mim, se constitui em momento de rara oportunidade, que, ao longo da minha existência, eternamente eu vou lembrar. A vida nada mais é do que a soma dos momentos. Ao olharmos a nossa história, nós sempre vamos lembrar de pequenos fragmentos, bons ou ruins, que nós passamos. E este é um momento importante, histórico, e talvez, e entendo que tenha sido a mais difícil das decisões que me submeti a tomar. Mas a análise mais profunda que eu fiz, diante de todo o quadro, o que significa o meu mandato, diante de todo esse quadro que nós vivemos, e diante destas oportunidades que surgem. Então, esse questionamento me levou a tomar essa decisão. Conto com vocês, com a amizade, com a consideração, compreendo
que muitos estaremos em palanques opostos, mas, acima de tudo, em palanques opostos, mas com respeito, apresentando as nossas ideias, apresentando e defendendo as nossas propostas e, acima de tudo, submetendo o nosso nome à apreciação do povo sul-mato-grossense. É pelo Mato Grosso do Sul também, e por entender que posso ainda dar a minha contribuição efetiva para o desenvolvimento econômico e social deste Estado, que coloco o meu nome como candidato a governador. Um grande abraço, muito obrigado. Não, e quero dizer aqui aos senhores deputados, não estarei, por enquanto, me licenciando. Vou procurar fazer com que a atividade ela seja adequada às minhas condições de participar do projeto. Claro, obviamente, que eu vou precisar, em determinados momentos, de contar com a compreensão de todos os senhores. Muito obrigado, que Deus nos ilumine e nos abençoe.